Boa noite a todos, a paz aí de Deus em cada coração. Muito bom nós estarmos mais uma vez juntos aí nessa oportunidade. Nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus, nosso estudo semanal. Nós, ao invés de fazer na igreja, vamos fazer juntos aqui, cada um aí na sua casa com a sua família, amém? Quero rapidamente fazer uma oração com todos os amigos e irmãos aí, para que nós venhamos clamar para que Deus derrame da tua graça, da tua bondade sobre as nossas vidas nessa noite, e que Ele traga uma palavra que venha de encontro aí aos nossos corações, amém? Então ore aí com a sua família, na sua casa, e nós já vamos para o estudo da palavra de Deus nessa noite, em nome de Jesus, amém? Pai amado e santo, Deus todo-poderoso, nós te exaltamos, te engrandecemos, glorificamos o teu santo e bendito nome pela oportunidade que nós temos de mais uma vez estarmos juntos para compartilharmos da tua palavra. Ó Deus eterno, estamos nas nossas casas mais unidos na mesma fé, na mesma esperança do Senhor ministrar algo aos nossos corações, que o Senhor possa nos ensinar por meio das Escrituras, que a tua palavra venha arrancar da nossa vida tudo aquilo que não se ajuste à própria palavra, que nós venhamos ser transformados e aperfeiçoados, que nós venhamos conhecer o Senhor a cada dia mais por meio desta palavra bendita, santa e poderosa, ó Pai. Que tudo aquilo que se levante contra o verdadeiro conhecimento da palavra do Senhor, que possa ser desfeito, que caia por terra, e que a tua palavra flua livremente e manifeste em nós transformação, e que a cada dia nós venhamos crescer na graça e no conhecimento. Este é o desejo do nosso coração. Eu coloco não só a minha família, aqueles que aqui estão, mas cada família aí representada, os nossos amigos e irmãos que estão nos ouvindo aí na sua casa, juntamente com a sua família. Que o Senhor esteja abençoando cada casa, cada família, manifestando a tua graça e a tua bondade. Este é o desejo do nosso coração. Nós colocamos tudo diante de ti, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Quero ler um texto com todos aí no livro de Hebreus, capítulo 9. Capítulo 9 de Hebreus. Nós vamos ler dois versículos, o 27 e o 28. Hebreus 9, 27 e 28. Livro de Hebreus, capítulo 9, 27 e 28, o texto diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que esperam para salvação. Amém? Quero ler mais uma vez esses dois versículos com os irmãos. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para salvação. Esse texto, como toda escritura, extremamente importante para a nossa vida, para a nossa fé e consequentemente para a nossa salvação. Mas talvez esse seja um dos textos,
um dos textos que mais faz diferença da fé cristã protestante para todo o resto que você possa imaginar de qualquer nível de fé, né? Então, quando nós estamos falando da nossa fé cristã, da fé protestante, nós somos considerados, né, bem diferentes, né, de praticamente tudo que você possa imaginar, do que se enquadra em algum nível de fé, né, de esperança ou de alguma coisa desse nível, né? Quando nós olhamos para a nossa base de fé, uma coisa fica muito evidente, né, na fé protestante, que a Escritura é a nossa regra máxima, né, de fé e de conduta, né? Então nós temos que basear tudo na nossa vida, nos nossos valores, nas nossas práticas, né, tendo em base as Escrituras e aquilo que ela tem nos ensinar, porque nós consideramos a palavra como palavra de Deus, né? E tudo que Deus quer ensinar ao seu povo, ele faz por meio da sua poderosa palavra, né? Nós já falamos aqui outras vezes que tudo o que está na Escritura, até os dias de hoje, não falhou em nada, né? Então, tudo que foi relatado nas Escrituras, a nível de profecia, tanto do Antigo Testamento, a igreja primitiva, né, o nosso período, em nenhum momento as Escrituras falhou, em nenhum momento ela contradiz aquilo que nela mesma está escrito. E esse texto é um texto extremamente importante, porque vai dar início a um nosso estudo a respeito da morte e eternidade, né? Então, o que vem depois da morte? Talvez essa seja uma das grandes dúvidas da humanidade, motivo de grandes desentendimentos e debates. Isso não é a nossa preocupação, né? Não queremos entrar em conflito com ninguém, em nenhum tipo de debate, mas abordar algumas questões importantes, né? Não só da fé cristã, mas um entendimento geral do mundo como um todo a respeito da vida após a morte, e depois nós basearmos a nossa fé pela Escritura, né? Então, tem muitos pensamentos a respeito do que vem depois da morte. E por que isso é importante, né? Por que isso tem uma importância, um significado? Porque dependendo de como você imagina o que vem depois da morte, isso com certeza vai influenciar na sua conduta e na sua postura de vida aqui na Terra, né? Então, só para você ter uma ideia, né? Então, como nós imaginamos a nossa vida após a morte, isso pode influenciar, né, determinar como será a nossa vida, a nossa postura aqui na Terra. Um exemplo, alguém que não pensa, né, em nada depois da morte, né? Então tem muitas pessoas que pensam assim: morreu, acabou, né? Então isso é normal, é comum nós encontrarmos pessoas que pensam dessa forma, né? Nós vamos abordar um pouco essa questão, mas tem pessoas que pensam assim: eu vou viver, morreu, acabou, não tem nada após a morte, né? A morte ela é um estágio final da humanidade. Então, geralmente, quem tem esse tipo de mentalidade, geralmente, isso não é regra, né? Mas geralmente a sua postura de vida vai canalizar, ele vai concentrar os seus esforços em aproveitar o máximo dessa vida, né? Se divertir o máximo que ele puder, aproveitar tudo que o mundo tem para oferecer, porque ele tem na sua mente que morreu, acabou, né? Então, o mundo é uma grande oportunidade e dentro deste mundo ele tem que aproveitar este curto tempo que nós temos de vida para que ele possa aproveitar o máximo possível, né? Porque morreu, não tem mais nada que possa ser feito, acabou. Tem muitos que pensam que tem alguma coisa, né, algum nível de vida depois da morte, e isso está relatado às suas boas obras aqui na Terra, né? Então todas as linhas que têm esse nível de pensamento,
Eles vão viver uma vida aqui na Terra tentando fazer o máximo possível de bens às pessoas, né? De boas obras, de muita caridade, para que na sua vida após a morte ele possa alcançar alguma coisa melhor do que ele viveu aqui, né? E por aí vai. Então nós temos várias linhas, né, de entendimento a respeito da morte. Nós vamos falar algumas delas para que nós venhamos depois, né, basear, é claro, nossa fé e o nosso entendimento acerca das Escrituras, principalmente nesse texto que nós lemos aqui no começo, né? Então, para nós iniciarmos, o que eu quero deixar muito claro é que a sua forma de pensar a respeito do que vai acontecer depois da morte, ele vai e pode influenciar a sua vida a partir daqui, né? Então, se você é daqueles que pensam que morreu, acabou, você vai ter que fazer o máximo para aproveitar bem sua vida, porque não tem mais nada a partir disso, né? Quem pensa que o seu futuro depois da morte é baseado no que você fez ou não fez de bom aqui na Terra, nas suas obras, você vai ter que fazer muita caridade para que você possa alcançar um nível bom, né, de eternidade ou coisas do tipo, né? Então por aí vai. Nós temos essa convicção de que, como nós entendemos, né, a questão da morte e o que acontecerá depois, isso vai influenciar na nossa vida enquanto aqui. O texto que nós lemos aí, ele fala de morrer, né? Aos homens está ordenado morrer, né? E isso é uma grande verdade. Esse não é o ponto da discussão, porque todo mundo sabe que vai morrer um dia. Essa é uma das grandes verdades que o homem tem no seu coração, é que uma vez nascendo aqui nessa terra nós iremos morrer, né? Só que existem muitos entendimentos a respeito depois disso, né? Tem uma expressão que nós chamamos de animismo, né? E ela engloba várias religiões aonde se acredita, né? Se ensina, se prega que a vida, a morte, ela é apenas um ponto de separação, né? E que após a morte, né, essa pessoa ela, né, desvincula do seu corpo e ela vive no espírito, mas esse espírito ele continua tendo acesso, contato, né, força sobre aqueles que estão vivos aqui na Terra, né? Então quem tem essa linha de pensamento, são várias religiões, e nós podemos citar algumas delas, né? Mas existem essa crença, essa ideia, né, de que de fato não há uma separação, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual, né? Então, e que não existe, né, só espírito nos seres humanos, mas que existe espírito, por exemplo, em animais, em objetos, né, em ambientes, né? Então tem muitos que acreditam que existe espírito no mar, existe espírito no vento, no fogo, em árvores, né, na natureza em geral, né? Então isso é muito comum até no nosso país, né? Muitas tribos indígenas, muitas religiões de matrizes africanas, né? E nós temos muitos amigos que têm essa fé, que têm essa crença, né? Que o espírito não está limitado aos homens, né? E existem espíritos em vários elementos, né? Inclusive na natureza. Então nós sabemos que é comum, né, algum tipo de trabalho, de envolvimento, de crença na questão da natureza, né? Então o fogo ele tem a sua essência, o ar, o vento, o mar, coisas da natureza, né, características de geografia, rochas, pedras, né? Então, tem uma linha de entendimento que existe um espírito, né, em tudo isso, e que esses espíritos, eles continuam, né, se interagindo, se envolvendo com os homens
até mesmo os espíritos, né, dos mortos. Então, a pessoa, dentro desse entendimento, a pessoa, quando ela morre, o seu espírito ele ainda consegue manifestar algum tipo de influência na humanidade, podendo contribuir, né, com essas pessoas que estão vivas, ou até mesmo atrapalhá-las, né, de alguma forma, causando um efeito, né, ruim, contrário àquilo que eles estão planejando fazer, né? Então, dentro deste conceito, nós podemos citar Shintoísmo, né, que é uma linha espiritual, né, principalmente no Japão. Eles acreditam muito nessa questão. O hinduísmo, né, que é uma das religiões que mais cresce no mundo, né, eles também têm essa filosofia, este pensamento, onde os espíritos das pessoas que morreram, eles continuam interagindo, né, continuam no mesmo ambiente físico, né, que nós estamos aqui na Terra, de alguma forma trabalhando, né, envolvendo ou contribuindo para que alguma coisa esteja acontecendo, né? O budismo não é totalmente a fé deles, mas eles também aceitam algumas questões, né, de espíritos que possam influenciar. Então nós podemos pegar várias crenças e várias religiões que tem essa mentalidade. Quando você pega a fé de linhas matrizes africanas, né, eles acreditam com tanta convicção, né, dos espíritos, dos ancestrais, dos antepassados, né, que continuam trabalhando no meio da família, que continuam protegendo, que continuam contribuindo, e podem, né, influenciar de forma ativa aqueles que estão na Terra, né? Então é comum você ver cultos aos antepassados, né, nas linhas matrizes africanas, cultos aos ancestrais, né, e por aí vai. Então você pode pegar tudo isso que vem de matriz africana, né, os guias, caboclos, e tudo isso são influenciadores, né, daqueles que estão aqui na Terra dentro da sua fé e do seu conceito, né? Então nós vamos observar que a questão da vida depois da morte, ela é bem abrangente e ela tem várias linhas de pensamento, né? Se você for pegar as pessoas né, que entende essa visão pro lado do espírita, né? Então há a questão da reencarnação. A pessoa ela consegue reencarnar e volta inúmeras vezes num processo de aperfeiçoamento, né? Num processo aonde ela vai evoluindo, né? Evoluindo inúmeras vezes, quantas vezes forem necessárias, né? E neste processo de evolução, a morte ela é apenas um estágio para a próxima vida. E enquanto ela não reencarna, ela consegue se comunicar com os vivos por meio de médiuns, né? Então essa é a linha, basicamente, né? Nós estamos simplesmente falando de forma bem básica várias formas de entender a questão da morte, né? Então dentro do espiritismo eles acreditam que a pessoa ela vai morrer, mas ela vai voltar, e isso é inúmeras vezes, e esse processo ele vai evoluindo, e entre uma reencarnação e outra o espírito ele consegue se comunicar com os vivos, né? Parentes, amigos, por meio dos médiuns, né? E em cada reencarnação ela consegue evoluir, ela consegue transformar a sua essência até que chegue na grande evolução do seu ser, né? Então nós vamos pegando várias questões e nós vamos encontrar a questão do ateísmo, né? Que também cresce muito na nossa época. O ateísmo ele não acredita em nada depois da morte, né? Então tem muitos que também pensam assim, o naturalismo filosófico, né? Ateísta, não acredita em nada, morreu, acabou, não tem nada que se possa fazer, não tem nada que se possa alcançar, não tem espírito, não tem nada que não seja essa máquina física que nós temos, o nosso corpo, e morreu, acabou, né? Então
existem essa linha, né, também muito ativa nos nossos dias, que é essa questão naturalista, né, filosófico, ateísta, não tem nada depois, né, da morte. Então tudo que nós falamos até aqui, todas essas linhas, né, da questão de reencarnação, na questão do ateísmo principalmente, das linhas orientais, né, das linhas que vêm de matrizes africanas, todas elas, eles rejeitam algum tipo de juízo final, né? Então, se você for conversar com o espírita, é claro que ele não vai defender e nem acreditar em um juízo futuro, em um juízo final, porque ele vai voltar, né? Então, como que vai julgar, como que vai haver uma sentença final, um juízo final, se essa pessoa ela vai retornar quantas vezes forem necessárias para que ela possa assim consertar as suas falhas, os seus erros e evoluindo, né? Então, isso vai desenvolvendo um ateísta ou um filosófico naturalista também, ele nem acredita no espírito. Então, se não tem espírito, no homem não vai haver nenhum tipo de juízo, porque a vida está limitada às coisas desta terra e morreu, verdadeiramente acabou, né? Então, nega-se qualquer tipo de juízo futuro, de acerto de contas, né? Ou de alguma coisa desse tipo, né? Se você for pegar o islamismo, né? Eles acreditam num juízo final, eles acreditam num acerto de contas, né? Vai haver um acerto de conta onde Alá ele vai pesar como se fosse uma espécie de balança tudo que você fez nessa terra. Se tudo que você produziu foi o lado bom, ele pesou mais do que o lado ruim, você vai alcançar o paraíso, onde você vai ser bem servido e com certeza você vai ter uma vida de muita felicidade. Se o que você fez não foi tão bom, ou seja, as coisas ruins que você praticou na terra, elas pesaram mais, né, do que as coisas boas, você vai para o inferno. Mas esse inferno ele não é definitivo para todos, né? Então muitos que serão lançados no inferno vai ficar por um tempo ali até que consiga pagar ali todos os seus pecados ou as suas desobediências a lá, e depois vai ser conduzido do inferno para o céu, né? Essa é a mesma mentalidade do purgatório católico, e alguns serão destruídos, né? Ou seja, o inferno na questão islâmica ele não é definitivo, não é eterno, né? Não existe um inferno, um tormento eterno dentro da fé islâmica, porque mesmo aqueles que são lançados no inferno por desobediência a lá, alguns vão pagar por um tempo, né, e vão subir também, e os que não subirem serão aniquilados, serão destruídos depois também de um breve período de sofrimento. Então isso também é uma forma de pensar a respeito da morte, né? E se nós formos pegar os mormons, né, por exemplo, antes de nós entrarmos na questão da escritura propriamente dito, né, é interessante os mormons porque muita gente considera eles como crentes, né, é da mesma fé que nós, né, Igreja de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, né, então por ter o nome de Jesus, né, na sua placa, muitos consideram os mormons como a fé protestante, né? Os crentes, né? Como nós usamos essa expressão. Mas o fundador dos mormons, né? Joseph Smith, ele ensinou que o próprio Deus, né? Ele era uma espécie de homem, né? E por ele ter evoluído muito, né? No seu reino celestial, ele evoluiu demais a ponto de virar o Deus dessa terra, né? Então essa era a doutrina primária, né, dos mormons, que Deus ele era também uma espécie de homem, e ele foi evoluindo, e na sua evolução ele alcançou, né, esta posição de Deus, né? E que todos aqueles que fazem parte deste reino dos mormons, que se seguirem todas as suas doutrinas, também vão evoluir e muitos também serão deuses, né? E terão um exemplo, aqueles que são casados,
eles acreditam no seu casamento eterno. Então aqueles que são casados, ele vai viver toda a eternidade com a sua esposa, vão continuar gerando filhos na eternidade, vão receber alguma espécie de mundo ou de planeta aonde eles consigam criar seus filhos, reproduzir e ter a sua própria terra, né? Então, dentro da visão mórmon, vai haver vários mundos, onde os mormons, cada um sendo um deus, criando o seu próprio povo, né? Então, só para você ter uma ideia geral, então, tem a visão espírita, tem a visão islâmica, tem a visão de matrizes africanas, existe uma visão nenhuma, não tem nada depois da morte. Mas a grande questão é, o que a Escritura nos ensina, né? Então, para nós que temos uma fé em Cristo Jesus, né? Como eu falei de várias fé, de várias religiões, de várias atitudes de fé, então você pode não crer em Cristo ou nas Escrituras, né? Mas eu venho da fé protestante e, como eu disse aqui no começo, a nossa fé está estabelecida, né, completamente na palavra do Senhor. Então nós, por conduta de fé, né, nós atribuímos tudo que seja ensinamento, prática, fé, respaldado pela palavra do Senhor. E o texto que nós lemos aqui, só para nós começarmos o nosso estudo, que nós vamos dar continuidade na semana que vem, o texto diz aí no Hebreus 9, 27 e 28. E dentro desse texto eu quero apenas abordar 4 pontos, né? E esses pontos nós vamos continuar falando a respeito deles na semana que vem. O Hebreus 9, 27 diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, dentro desse texto aqui, nós podemos pegar 4 pontos aqui que são extremamente importantes para a fé cristã, né? Então, se você tem no seu coração ser um seguidor do Senhor Jesus, né, e receber todos os benefícios da morte de Jesus na cruz, esse texto ele tem que fazer parte da sua mentalidade cristã. É claro que toda a Escritura, como eu já disse no começo, mas aqui tem 4 bases, né, da nossa fé. O texto ele começa dizendo: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez. Primeira questão aqui é justamente do ordenado, e como aos homens está ordenado morrerem. Então, se está ordenado, alguém ordenou isso. Alguém trouxe essa ordem para que os homens morressem. E é claro que essa ordem ela veio do nosso Deus, veio do Deus Criador dos céus e da terra. Então, se eu tenho algum amigo ateu que está assistindo, é bem provável que você não acredite nisso, porque você não acredita em Deus. Mas o texto está falando que houve uma ordem para que os homens morressem. E quando nós vamos para o começo de todas as coisas, o Gênesis, a criação, a consequência do pecado, quando o pecado ele foi estabelecido no mundo pela desobediência do homem, ali se concretizou o conceito da morte. Tudo isso foi estabelecido pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor. Então, o primeiro ponto aqui que eu quero abordar com vocês, e depois, semana que vem, nós vamos nos aprofundando nele. Hoje nós vamos ficar apenas nos pontos fundamentais. Está ordenado. Deus ordenou não só a vida, mas também a morte. Essa é a grande realidade da nossa fé em relação ao nosso Deus. Ele criou todas as coisas e a questão não só da vida, mas também da morte, tudo isso é uma ordenança, está debaixo do controle do poder do nosso Deus, do nosso Senhor. Como está ordenado aos homens, Quem ordenou? Quem ordenou foi Deus. Você pode
até não concordar com isso, mas quem ordenou foi Deus. Não existe nada que pudesse ordenar aos homens morrerem se não fosse o Deus que criou o próprio homem, né? Então Deus, ele criou o homem, Deus, ele trouxe vida ao homem, e Deus estabeleceu também a morte aos homens, né? Então esse é o primeiro ponto, né? E depois, na semana que vem, nós vamos pegar os textos que reforçam esse conceito, esta ideia, né? Então, Deus ordenou, né? Ordenou o quê? Os homens morrerem, né? Então a morte, ela é certa porque ela foi ordenada pelo nosso Deus. Só que a grande questão aqui, e é onde vai, como eu disse no começo, que vai diferenciar a fé do crente, né? A fé protestante. Eu não uso muito essa expressão crente, porque todo mundo que manifesta a fé, alguma coisa é crente, né? Independente da sua fé, o espírita é crente, o católico é crente, o umbandista, ele é crente porque ele crê em alguma fé, né? Mas nós temos a fé protestante, né? Evangélicos, nós temos vários nomes aí que são nos dados. Mas a grande questão, o que nos diferencia de tudo aquilo que nós falamos aqui a respeito do entendimento geral, a respeito da eternidade, né? Igual eu falei do espírita, ele morre. A morte do espírita, ela é bem mais tranquila do que de muitos de nós, porque ele acredita que ele vai morrer, aquele é só um estágio e ele vai voltar. E ele voltando, ele pode, embora não tenha, né? O espírito, ele sabe que ele entende que ele não tem a memória da vida anterior, mas ele pode consertar muita coisa, né? Mas a questão da fé protestante é o seguinte: primeiramente, Deus ordenou a morte, só que essa morte, o texto está falando que Deus ordenou os homens morrerem uma vez só, né? Uma vez só. Então, esse texto aqui, ele vai nos diferenciar de praticamente tudo que você imagina de fé que não seja fé cristã protestante. Aos homens está ordenado morrerem uma vez. Então, dentro desse texto aqui, o que fica muito evidente para nós? Morreu, a nossa vida aqui na terra, ela se encerra. Eu vou morrer apenas uma única vez aqui neste mundo. Por quê? O texto, ele fala, vindo depois disso o juízo, né? Então, um outro ponto extremamente importante que nós vamos pegar no mesmo versículo aí, né? Um versículo 27, pequeno, né? Apenas uma pequena frase fala coisas importantes. Primeiro, Deus ordenou não só a vida, mas também a morte. Essa morte, Deus ordenou aos homens que isso acontecesse apenas uma única vez, né? Então, por que nós não acreditamos na reencarnação? Porque o homem morre uma vez só. É claro que nós respeitamos quem pensa dessa forma. O nosso interesse aqui não é causar nenhum tipo de contenda, mas o texto bíblico, né? Se nós temos o apreço pela palavra e acreditamos que a palavra, a escritura, a Bíblia é a voz, a palavra de Deus inerrante, né? E soberana sobre todas as coisas, o texto fala que os homens vão morrer apenas uma única vez. Por quê? Depois disso vem o juízo, né? Então, outro ponto importante, como eu disse, falando de diversos entendimentos de fé ao longo da humanidade, a maioria das religiões descartam o juízo, né? A maioria, né? A grande variedade das religiões existentes no mundo descartam a questão do juízo, mas o texto fala que logo após a nossa morte, depois de morrerem, vem depois disso o juízo. Então, uma coisa que fica muito evidente dentro desse texto, o juízo, ele é certo, né? Não há como escapar do juízo, e esse juízo, ele será executado pelo próprio Deus, né? O Deus que trouxe a vida, o Deus que estabeleceu a morte, e o Deus que vai trazer o juízo sobre toda a humanidade de forma certa, né? Eu não tenho dúvida alguma a respeito da questão do juízo de Deus. Deus vai trazer este juízo sobre toda a humanidade, né? Então, só aqui nós já pegamos 3 pontos importantes: a ordem de Deus,
essa ordem estabelecendo uma única morte, depois da morte o juízo. E aí o versículo 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Aqui o versículo 28, né, o autor aos Hebreus termina o capítulo 9, falando de toda a obra redentora de Cristo, né? Assim também Cristo oferecendo-se uma vez. Cristo ele veio uma vez aqui nessa terra, viveu como, né, qualquer um de nós, nasceu de mulher, cresceu, desenvolveu a sua vida, manifestou seu ministério poderoso, tremendo, profundo, abundante, né, cheio de graça, cheio de poder. Morreu pelos nossos pecados, o texto fala, oferecendo-se uma vez. Né? A grande questão de Jesus vir aqui nessa terra foi se oferecer. Né? Ele se entregou, né, por cada um de nós, e na semana que vem nós vamos pegar textos que reforçam essa ideia. Hoje nós não vamos ter tempo para abordar cada questão, mas a grande verdade aqui dentro desse texto é que ele fala assim também Cristo, ou seja, Cristo ele morreu uma única vez quando ele veio aqui nessa terra, e da mesma forma, né, ele usa o exemplo de Cristo enquanto aqui na terra para mostrar para cada um de nós que uma vez estando aqui nessa terra, nós seremos ordenados morrer uma única vez. Ele fala, ele ofereceu-se uma vez, então Cristo ele morreu na cruz. Aquela morte na cruz, ela foi única, mas Cristo, nós sabemos pela história, ele venceu a morte, ele venceu, né, toda a questão da morte. A morte não paralisou o nosso Jesus. E o texto fala que ele veio para tirar os pecados. Né? Então isso engloba todo o conceito da fé cristã. Né? Por que Cristo veio a este mundo? Ele veio para pagar o preço pelos nossos pecados. Né? Então todo o resto, né, é o acréscimo, né, é os benefícios da fé cristã, do verdadeiro evangelho, se não for invenção nossa, né? Mas a grande questão, o propósito de Jesus em vir a este mundo e morrer aqui nessa terra foi pagar o preço pelos nossos pecados. Pagar o preço, tirar pecados, né? A minha expressão aqui, da minha tradução, diz assim também Cristo oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Né? Então esta é a obra de Cristo na cruz. Né? Esta é a obra redentora, este é o trabalho da cruz, né? Este é o evento fundamental da vinda de Cristo aqui na terra. Né? Por que Cristo veio? Ele veio para tirar pecados. Né? Ele não foi um líder qualquer, ele não foi um aventureiro que surgiu na Galileia, que tentou fazer alguma coisa fora do normal, né? Fora da curva. Não, ele veio aqui para tirar pecados. Então a obra de Cristo ela foi estabelecida em cima desta base, né? Cristo ele veio para tirar pecados. E a última questão que nós vamos abordar aqui dentro desses dois versículos que nós citamos aqui, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Ele veio para tirar os pecados, é claro que não eram os pecados dele, porque ele não pecou. O próprio autor aos Hebreus, ele diz um pouco antes disso, semana que vem nós vamos usar esse texto, ele em tudo foi tentado, porém sem pecado, né? Cristo ele não cometeu pecado algum enquanto ele viveu aqui nessa terra, viveu de forma plena, santa, pura, completamente movido pelo Espírito de Deus. E é claro que o texto está falando que tirar esses pecados não era dele mesmo, mas o meu, o seu, né? Os pecados, né, daqueles que de fato estariam dando crédito à sua palavra. Só que o texto fala que ele vai aparecer uma segunda vez, né, sem pecado, porque ele não foi condenado, não foi pego em pecado algum, pagou o preço pelos nossos, e ele vai voltar para aqueles que o esperam para a salvação. Né? Então esse texto ele finaliza trazendo todo o sentido da nossa fé em Cristo. Né? Cristo ele vai voltar mais uma vez, né, para buscar aqueles que o esperam para a salvação. Então, dentro desses dois versículos aqui,
está praticamente toda a nossa base de fé em Cristo Jesus, né? Nós vamos morrer, isso é fato. Essa morte ela vai ser única, né? Então nós não temos, né? Não tem como biblicamente acreditar na reencarnação, na evolução, né? No espírito desencarnado, em alguma coisa que vai ficar indo e voltando nessa terra, que vai ficar evoluindo diversas vezes, que vai continuar interagindo com a família que ficou, com os amigos, né? Ou com o mundo por aí afora, porque depois disso vem o juízo, ou seja, Deus vai dar um destino para o espírito, né? Então nós acreditamos sim que há uma continuidade da vida, porque o espírito não morre, né? Então quando nós morremos, o que de fato acaba é o nosso corpo, que a própria palavra fala que é pó e ele vai voltar para o pó, mas o Espírito Deus ele vai dar um destino, e esse destino é o juízo, né? Aonde Deus ele vai tratar com cada homem de forma justa, de forma perfeita. Cristo ele veio a este mundo, ele morreu uma única vez, essa única vez foi pagar o preço dos nossos pecados, só que o texto conclui dizendo que ele voltará mais uma vez para aqueles que o esperam para salvação, né? Então, dentro desses poucos versículos que nós lemos aqui, nós temos toda a nossa base de fé, a nossa regra de conduta, aquilo que é o pilar, ou os pilares da fé protestante, né, da fé cristã. Cristo ele vai voltar mais uma vez. Nós acreditamos nisso. E na semana que vem nós vamos continuar analisando a questão, né, da morte, que é o grande medo, né, da humanidade. Ninguém gosta de falar sobre o assunto, todos têm um certo receio, né? Nós estamos vivendo dias extremamente complicados, né? Muitas pessoas morrendo, muitas famílias, né, destruídas por ocasião da morte de entes queridos, e muitas pessoas entram em desespero porque estão perdendo parentes ou porque estão vendo pessoas morrendo, mas a Bíblia ela nos mostra muitas coisas a respeito do que vem a seguir, né? Então eu quero, na conclusão, né, da nossa reflexão de hoje, a Bíblia ela nos mostra com muita clareza muitas coisas que talvez seja a nossa preocupação, né? Então, há alguma coisa depois da morte? Sim, né? Claro que tem, né? O mundo, a nossa vida ela não se limita às coisas deste mundo, né? A própria palavra fala que aqueles que esperam em Deus somente nessa terra são os mais miseráveis dos homens, né? Então, se alguém tem esse entendimento que a vida ela se limita unicamente a essa vida aqui que dura 70, 80, 90 anos. Aqueles que viverem mais, 100, 105, mas é uma vida curta, é uma vida muito, seria muito pobre nós dizermos que a nossa vida ela se limita unicamente a isso que nós estamos enxergando. E uma vez não estando mais vivo neste corpo, não existe mais nada que possa existir, né? Com certeza essa ideia a Bíblia ela não defende. Pelo contrário, né? Existe um espírito em nós, e esse espírito ele vai ter um destino, né? Esse destino vai ser dado pelo nosso Deus, né? Deus ele vai tratar com cada um, né? Então essas coisas têm que estar no nosso coração, tem que estar na nossa mentalidade, e eu quero chamar a nossa atenção, a minha, a sua, justamente para esse ponto, né? Para onde eu vou. Então, a partir deste ponto aqui, nós vamos continuar na semana que vem a nossa reflexão, né? Mas eu quero já deixar esse entendimento para cada um de nós. Então a morte ela não é o final de tudo, né? É o final do nosso relacionamento com as pessoas que nós amamos aqui nessa terra, com os nossos amigos, com o nosso trabalho, com essa vida matéria, mas nós acreditamos que ao fechar os nossos olhos,
aqui na terra nós vamos ter que tratar com o nosso Deus as questões da nossa vida, né? Então eu quero deixar aqui essa pequena exposição, e aí você pode deixar os seus comentários aí, as suas dúvidas, os seus pontos aí, talvez divergente de tudo que eu falei até aqui. E na semana que vem nós vamos pegando ponto a ponto aí destes 2 versículos, né? A ordem de Deus, né? O juízo do Senhor, esse morrer uma vez, né? A vinda de Cristo aqui na terra para tirar os pecados, e depois a sua segunda vinda a essa terra. Então tudo isso está de certa forma ligado à questão da morte, né? Porque está falando de juízo, está falando de morrer uma única vez, está falando de Cristo voltar novamente. Então, se a nossa vida está limitada só às coisas dessa terra, por que Cristo vai voltar? Não faria sentido algum a Escritura posicionar os seus seguidores da volta de Cristo mais uma vez, aqueles que o esperam para a salvação, né? Então o texto ele termina falando de salvação. Então, se termina falando de salvação, é porque também o oposto também existe, né? Então ele vai salvar alguns e ele vai condenar também alguns, né? Quem são salvos? Quem são os condenados? Tudo isso nós podemos abordar nos nossos próximos estudos, amém? Quero deixar aqui esse texto, que você possa fazer o bom uso da palavra do Senhor, que é viva, eficaz, e que nós venhamos a cada dia buscar e viver uma vida estabelecida pela palavra do Senhor. Quero agradecer a Deus por cada vida que nos acompanhou aí nesses minutos em que nós estivemos aqui. Vamos orar a Deus agradecendo por este momento, né? Agradecendo por esta oportunidade, e que nós venhamos continuar a cada dia examinando as Escrituras, porque ela nos mostra a vontade do nosso Deus para as nossas vidas. Amém? Vamos orar mais uma vez, colocando as nossas vidas e a nossa família, nossa nação diante do nosso Deus. Amém? Aleluia. Pai amado e santo, Deus Todo-Poderoso, quero te adorar, te exaltar, te engrandecer, glorificar o teu santo e bendito nome, pela tua palavra, ó Deus, que foi ministrada aos nossos corações, palavra que não é minha, que não é de homem algum, mas é a palavra do Senhor vinda até nós, ministrada ao nosso espírito, por meio do teu Espírito, Senhor amado, aos nossos corações. Que o Senhor continue trazendo clareza ao nosso entendimento, tirando de nós toda dúvida. Ó Deus eterno e santo, a tua palavra ela é luz, ó Deus eterno, para a nossa caminhada. Ela é lâmpada para os nossos pés, que em todo tempo nós vamos ter uma vida bíblica, nós vamos ter uma vida santa, nós vamos ter uma vida estabelecida na tua poderosa palavra. Que este conceito da eternidade venha a ser plantado nos corações dos homens, dos ouvintes, nas famílias, ó Deus eterno e santo, que nós venhamos ter uma preocupação com a eternidade, que esse entendimento de uma continuidade do nosso espírito, Senhor eterno, depois da nossa morte, que Deus vai tratar dessa questão trazendo juízo, ó Pai, que isso venha estar claro no nosso entendimento, e que nós venhamos ter responsabilidade quanto a uma vida aqui na terra, e principalmente os benefícios da cruz de Cristo e aquilo que Cristo proporcionou para cada um de nós por meio do seu sacrifício na cruz, pagando o preço pelos pecados, ó Pai. Que o Senhor continue nos ensinando. Eu te agradeço, eu clamo, e mais uma vez eu coloco a minha família, a minha casa nas tuas mãos, as famílias de todos aqueles que estão nos assistindo, as igrejas, os nossos ministérios, que o Senhor esteja abençoando o teu povo. Ó Deus amado, que o Senhor esteja protegendo a nossa família, a nossa cidade, o nosso país. Ó Deus amado, que o Senhor esteja manifestando a tua graça e bondade sobre as nações, que o mundo reconheça que Jesus é o Senhor e que não há salvação além de Cristo e do seu sacrifício na cruz. Assim nós cremos e já te agradecemos por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Que o Senhor possa abençoar a sua vida abundantemente, e que nós venhamos em todo o tempo estar na presença do Senhor. Agradeço aí por todos, e que Deus os abençoe em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim permitir. Amém?